Olá, pessoal. Vocês sentem medo de alguma coisa? Estão angustiados com determinado acontecimento, com coisas que possam vir a acontecer? Estão passando por sofrimentos, por provas, por expiações? Eu acredito que sim, pois isso é inevitável num mundo como o nosso, como o próprio nome já diz, mundo de provas e expiações. Hoje estaremos conversando acerca desses assuntos e a minha intenção aqui hoje é mostrar para vocês que nós temos um amigo muito próximo, o irmão mais velho, que está mais próximo do que nós imaginamos e ele pode nos auxiliar em relação a todas essas questões. Antes de iniciarmos, eu gostaria de solicitar que todos sigam o nosso canal, lembrar que a evangelização infantil começa às 9h45 e nesse momento pedir para vocês, cada um de vocês que estão em casa, colocar água fluidificada, colocar a água, para fluidificar, para a gente fazer a nossa prece e logo então entrarmos nesses assuntos. Rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que esteja conosco no decorrer de mais uma semana, no decorrer de mais um dia, que Ele possa nos inspirar mediante as circunstâncias, as situações onde temos que tomar, geralmente, decisões importantes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Deus o auxílio, a proteção, a bênção, a nossa equipe espiritual, aos nossos anjos da guarda, também rogamos o apoio, porque sem eles nós sabemos que com certeza as coisas seriam muito mais difíceis, cientes de que mesmo depois de todo o nosso trabalho, mesmo depois de todas as nossas obrigações, ainda devemos nos ver como servos inúteis, pois tudo vem da misericórdia de Deus. Nós rogamos o apoio, mais uma vez, que nesse momento de reflexão, todos nós possamos ser auxiliados, que todos nós possamos compreender as informações do nosso querido Mestre Jesus, para que de fato essas informações sejam úteis no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não preocupados em mudar os outros, mas preocupados sim em mudar a nós mesmos. Na luta diária contra o nosso egoísmo, nosso orgulho, nós pedimos e agradecemos a Jesus por tudo que fez, por tudo que faz e tudo que continuará fazendo por nós. Pessoal, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a casa pelo convite, agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de trabalho e principalmente agradecer a cada um de vocês que estão aí me escutando nesse momento. Agradecer a cada um de vocês que abriram mão de compromissos pessoais, que se dispuseram a estar aqui conosco, porque o esforço individual da criatura para se melhorar é algo louvável. A coisa mais bonita que a gente tem na vida é a criatura se esforçando diariamente para desfazer dos seus vícios morais e fortalecer as suas virtudes. Tenho certeza que nenhum de vocês acorda com a intenção de piorar ao longo do dia. Ninguém acorda pensando, nossa, hoje na hora que eu dormir eu quero estar pior. Não, todos nós fazemos o movimento inverso. Todos nós pensamos, hoje na hora que eu for dormir novamente eu quero estar melhor do que quando eu acordei. Dentro desse objetivo, nesse sentido, eu peço a Jesus que me inspire para que eu possa estar auxiliando cada um de vocês, trazendo de fato as informações de Jesus e tentando entender juntamente com vocês como que eu posso colocar isso no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha rotina. Como eu disse para vocês, hoje nós estaremos conversando de medo, de ansiedade, de dificuldade, de sofrimento, de depressão, de melancolia. Mas eu não queria me ater às questões negativas, não queria ir pelo lado pessimista desses assuntos. Eu gostaria de mostrar outra perspectiva para vocês, o outro lado da moeda. Eu gostaria de mostrar aqui hoje para vocês a beleza e a utilidade dos momentos de tristeza, dos momentos de sofrimento. Para isso, eu, Henrique, que dentro da minha limitação não posso passar nada de mim mesmo para vocês, eu tenho que recorrer àquele que foi o nosso maior exemplo como guia modelo, ao nosso mestre amado, ao nosso irmão mais velho. Quem poderia nos dar as diretrizes sobre esses assuntos mencionados? Jesus. Jesus nos passou todas as informações sobre como nós devemos nos comportar mediante cada emoção, cada sentimento, cada pensamento. Jesus nos deu todas as diretrizes de como nós devemos nos comportar em todos os nossos círculos de convivência. Jesus nos passou todos os conselhos de como nós devemos nos comportar perante a nossa família, perante os nossos amigos,
dentro do nosso ambiente de trabalho, com os nossos filhos, com os nossos pais, com qualquer grau de parentesco, com aquelas pessoas que porventura não gostam de nós, com aquelas pessoas que nós não gostamos, que nós não simpatizamos muito. Jesus passou todo o caminho, ou seja, em pleno século XXI, na era dos coaches, podemos dizer que Jesus foi e é o maior coach de todos os tempos. Mediante isso, eu inicio a minha fala com um dos seus grandes ensinamentos, que eu sempre gosto de citar, acredito que seja um dos mais importantes. Tudo que Jesus falou é importante, mas para esse momento de aflição e dificuldade, eu acredito que esse seja um dos mais importantes, quando ele disse, lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. É interessante a gente notar que, há 2000 anos atrás, Jesus já falava para as pessoas daquela época que aquelas pessoas teriam provas, expiações, dificuldades, sofrimentos. Mas esse recado de Jesus para as pessoas de há 2000 anos atrás não é um recado de Jesus só para aquelas pessoas, é um recado de Jesus para todos nós durante todos os séculos. Há 2000 anos atrás ele já veio preparando o terreno dos nossos corações para os momentos de dificuldade atual. Jesus não falou que a vida aqui seria um mar de rosas. Jesus não falou que a vida aqui seria um conto de fadas, não. Ele disse, no mundo tereis aflições, provas, expiações, dificuldades e sofrimentos. E quando nós estamos passando por provas, expiações, dificuldades, sofrimentos, como que nós nos comportamos? Como se nós fôssemos pegos de surpresa, mas nós não fomos pegos de surpresa. Jesus já tinha avisado isso há 2000 anos atrás. Todos nós já estamos cientes, já estávamos cientes que passaremos por provas, expiações, por essas dificuldades, por sofrimentos. Não tem como ser diferente. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Eu gosto muito de duas passagens do livro Paulo Estevão, obra de Emmanuel pela psicografia do Chico. A primeira delas é de Paulo de Tarso com João Evangelista. Paulo estava se queixando de algumas dificuldades para João Evangelista, dizendo que nem séculos de serviço seriam suficientes para pagar tudo que ele devia ao cristianismo. E ele diz, mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão com o seu amor, mas mesmo assim tem sido difícil. Então João Evangelista se vira para Paulo e diz, meu amigo, não fique triste pelos martírios que você tem passado, porque se o próprio Cristo, o Cordeiro Imaculado, passou por aqui com feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de seguir o seu caminho sem algumas cicatrizes. Em outra passagem do livro, Paulo se vira para Lucas e diz, para Lucas Evangelista, Jesus que era puro, passou por lutas dificílimas. Nós que somos imperfeitos, queremos achar a felicidade no repouso falso do mundo. Então, pessoal, as provas, expiações, dificuldades, sofrimentos que são vistas por nós atualmente, devido à nossa imaturidade como coisas trágicas, na verdade, são extremamente necessárias. São aguilhões que nos impulsionam para a nossa evolução. Imaginem só se o universo girasse em torno dos nossos caprichos. Se nós pudéssemos tirar todas as provas, expiações, dificuldades da nossa vida e viver só no repouso, nós não cresceríamos, nós não evoluiríamos. Eu vou mostrar isso para vocês no decorrer da nossa fala de hoje. Os momentos de tristeza são fundamentais para a nossa existência. Os momentos de dificuldade são fundamentais para a nossa existência, pois apenas nos momentos tristes nós fazemos reflexões que vão nos levar no nosso autoconhecimento, na nossa autorreflexão, na nossa reforma íntima, ferramentas essas fundamentais para o nosso crescimento pessoal. Apenas as grandes almas que passaram por sofrimentos atrozes conseguiram conquistar sua paz interior, conseguiram alcançar a tão falada redenção espiritual. A Joana de Ângeles, em sua obra psicológica, trata muito bem desse assunto, dizendo que os momentos de tristeza, se bem utilizados, são fundamentais para a nossa existência, para a nossa compreensão da vida, do verdadeiro sentido da vida e para a nossa evolução, dizendo que quando nós estamos passando por provas, expiações, dificuldades, sofrimentos, a tristeza chega na nossa vida, baixa a nossa energia, nós então temos vontade apenas de ficar quietinhos, sozinhos e não temos vontade de fazer mais nada, e é para ser assim. Naquele momento de dificuldade, a única coisa que eu tenho que fazer é olhar para o meu coração, tentar entender o que eu estou fazendo de errado para estar triste, para estar passando por aqueles momentos de dificuldade. Então, eu estou passando por uma prova, expiação, dificuldade, sofrimento, a tristeza baixa minha energia, faz com que eu tenha vontade apenas de ficar quietinho, sozinho, e isso é um mecanismo de defesa, porque naquele momento eu não posso desviar a atenção para outro olhar, eu tenho que olhar dentro do meu coração.
Eu não posso desviar minha atenção com as coisas externas do mundo. Por isso que a tristeza baixa a minha energia. É como se ela quisesse girar o meu olhar para dentro de mim mesmo. A tristeza faz com que eu gire o meu pescoço e olhe para os meus sentimentos, para os meus pensamentos, fazendo com que eu pare de notar os defeitos dos outros e comece a reparar nas minhas próprias dificuldades, nos meus próprios defeitos. Então, essa questão de quando nós estamos tristes, nós queremos apenas ficar quietos, nós estamos com energia baixa, isso é um mecanismo de defesa da tristeza para a gente entrar no nosso processo de autoconhecimento, porque todas as vezes que nós estamos passando por provas, expiações, dificuldades, sofrimentos, que nós ficamos nos colocando como vítimas, coitadinhos, injustiçados, colocando os outros de fora como culpados dos nossos sofrimentos, nós perdemos tanto tempo em reparar os defeitos dos outros, que nós perdemos a oportunidade única de reparar os nossos próprios defeitos. Nós perdemos tanto tempo em reparar os defeitos dos outros, que nós perdemos a oportunidade única do autoconhecimento, da autorreflexão e da reforma íntima. Porque o sofrimento só vem por um motivo para a nossa vida. Para nós olharmos para nós mesmos e pensarmos o que eu estou fazendo de errado. O que eu, Henrique, estou fazendo de errado. Não o que minha mãe está fazendo de errado. Não o que meu pai está fazendo de errado. Não o que meu filho, não o que meu tio, não o que o vizinho, não o que a pessoa lá do meu trabalho está fazendo de errado. Não. O que eu, Henrique, estou fazendo de errado. Podendo, assim, criar material psicológico positivo ou material psicológico negativo. Quem nos traz isso é o autor Daniel Goleman. Ele é autor daquele livro, daquele best-seller, Inteligência Emocional, que eu recomendo a leitura para todo mundo. Não é um livro espírita, não é um livro cristão, mas os seus ensinamentos estão de perfeito encaixe com os ensinamentos de Jesus, com que a gente estuda na obra psicológica também de Joana de Ângeles. Ele vai dizer, mediante um momento de tristeza, de dificuldade e sofrimento, nós podemos criar material psicológico positivo ou material psicológico negativo. O que seria criar um material psicológico negativo? É quando nós estamos passando por uma prova, expiação, dificuldade, sofrimento, nos colocamos como vítimas, coitadinhos, injustiçados, colocamos os outros de fora como culpados dos nossos sofrimentos. Ao invés de enxergarmos os nossos defeitos, nós ficamos reparando os defeitos das outras pessoas. Ou seja, aquele momento de tristeza, aquele sofrimento não serviu para nada. Eu não amadureci em nada. Eu não criei material psicológico positivo. Eu criei material psicológico negativo. Já que a tristeza vem para baixar a minha energia, fazer com que eu tenha vontade de ficar quietinho, sozinho, para que eu possa olhar para o meu coração, para os meus defeitos. Mas naquele momento eu faço o movimento inverso. Ao invés de reparar dentro das minhas dificuldades, ao invés de fazer o processo de autoconhecimento, eu fico olhando para fora e culpando e terceirizando as culpas, aquele momento de tristeza não serve para nada. Eu não cresço, eu não amadureço. Eu continuo culpando o mundo das minhas dificuldades e não olho o que eu estou fazendo de errado. Ou seja, eu não mudo as minhas atitudes e as coisas continuam tudo da mesma forma que estão. Eu continuo angustiado, eu continuo triste, porque eu não cresci, eu não amadureci. Futuramente, terei que passar por outros momentos tristes, como aquele, para adquirir a maturidade necessária que eu tinha que ter adquirido no momento atual. Em contrapartida, nós podemos criar um material psicológico positivo. O que é o material psicológico positivo? É fazer o movimento inverso. Quando eu estou passando por uma prova, expiação, dificuldade, sofrimento, ao invés de me colocar como vítima, coitadinho, injustiçado, ao invés de colocar o outro de fora como culpado dos meus sofrimentos, ao invés de reparar nos defeitos dos outros, eu olho para mim mesmo, enxergo as minhas próprias dificuldades, os meus próprios defeitos. Entro no processo de autoconhecimento, de autorreflexão, de reforma íntima. Aumento o meu nível de resiliência, de resignação. A partir daquele momento, aquele mal não me atinge mais. Futuramente, quando eu estiver passando por outros momentos tristes como aquele, eu vou tirar de letra. Não vai me abalar, não vai me abater. Por quê? Porque eu criei um material psicológico positivo. Eu burilei a minha alma. Isso é o crescimento. Essa é a tão falada maturidade espiritual, que nós só alcançamos por meio de dificuldades, por meio de questões que passam, que nos tiram da zona de conforto. Por isso que eu disse para vocês, apenas as grandes almas que passaram por sofrimentos atrozes conquistaram sua paz interior, conquistaram sua paz espiritual. O autor Daniel Goleman também vai nos dizer, o palestrante Marlon Rickdal também nos diz isso, que os momentos de tristeza são fundamentais, né, se nós soubermos aproveitar, que nós temos que aproveitar bem dos nossos momentos tristes, dos nossos momentos de dificuldade. O que é aproveitar bem dos nossos momentos tristes e dos nossos momentos de dificuldade? Entrar no processo de autoconhecimento, de autorreflexão, de reforma íntima. Mas a maioria de nós não faz isso. Por quê?
porque o processo de autoconhecimento ele é extremamente doloroso. O processo de autoconhecimento ele me coloca frente a frente com os meus defeitos. O processo de autoconhecimento ele me coloca frente a frente com defeitos das outras pessoas. O processo de autoconhecimento me coloca frente a frente com defeitos em mim que eu não quero conhecer. O processo de autoconhecimento me coloca frente a frente com aqueles outros defeitos que eu condeno nos outros, mas que eu também tenho eles dentro do meu coração. Então, o que a maioria de nós faz quando começamos a entrar no processo de autoconhecimento? Nós fugimos, nós adotamos fugas. Como nós não suportamos a nossa presença, como nós queremos fugir de nós mesmos, nós começamos a adotar fugas. O que são as fugas? Nós inventamos viagens que não existem, nós queremos fazer compra todos os dias, são apenas exemplos, tá, pessoal? Nós descontamos no álcool, nós descontamos nas drogas, nós queremos estar o tempo todo com os nossos amigos, rodeados de amigos o tempo todo. Todo dia a gente todos os dias nós queremos estar na casa de alguém, todos os dias nós queremos, todo momento, estar rodeados pelas pessoas da nossa família, porque nós não suportamos a nossa presença, nós não queremos ficar sozinhos, nós não queremos consultar a nossa consciência, porque é doloroso, ela te coloca frente a frente com os seus defeitos. E eu não estou aqui dizendo, pessoal, que quando nós estamos tristes, nós temos que entrar para um quarto escuro e entrar debaixo do edredom e ficar chorando e ficar murmurando. Não é nada disso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que pelo menos de 5 a 10 minutinhos, todos os dias, nós temos que tirar para meditar, nós temos que tirar para consultar a nossa consciência. Nós não podemos ficar fugindo desse processo. A gente tem que entrar nesse processo do autoconhecimento para a gente perceber onde a gente está errando e começar a evitar essas dificuldades. E as pessoas geralmente dizem, mas eu não tenho 10 minutos para meditar. Existe um ditado budista que diz o seguinte: tire 10 minutos para meditar todos os dias. Se você não tiver 10 minutos, tire 1 hora, pois alguma coisa está de errado na sua vida. O dia tem 24 horas, nós não podemos tirar 10 minutos para as questões do espírito. Se nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência transitória na carne, qual o sentido de focar toda a nossa energia para as coisas do mundo, apenas para as coisas materiais? Nós não temos 10 minutos para tirar para meditar todos os dias. E outro detalhe, quando eu digo meditar, eu não estou me referindo apenas à meditação lá dos antigos, dos budistas, dos hinduístas, porque quando a gente fala de meditação, a gente já lembra, né, do budismo. Como se para meditar nós tivéssemos que sentar na posição que os budistas recomendam, da flor de lótus. Não, gente, não é só isso meditação. Todas as vezes que nós estamos fazendo reflexões acerca de acontecimentos da nossa vida, nós estamos meditando. Se eu sento no sofá e começo a pensar naquela atitude que eu tive com o meu colega do trabalho, eu estou meditando. Se eu estou tomando banho pensando em determinada atitude que eu tive com meu filho ou com meus pais, eu estou meditando. Então, todos os momentos que nós tiramos para pensar nas nossas atitudes, ações, pensamentos, sentimentos e intenções é uma meditação. Isso é o nosso autoencontro, esse é o início do processo de autoconhecimento. Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é uma das questões mais célebres do Livro dos Espíritos, ele questiona qual é a forma mais eficaz do homem evoluir. O que os Espíritos respondem? Conhece-te a ti mesmo. Uma frase atribuída a Sócrates. Nós sabemos hoje que não foi Sócrates que criou essa frase, ele é o grande divulgador dessa frase, ele encontrou essa frase no templo de Delfos. E ele divulgou a frase, conhece-te a ti mesmo. E Kardec fala, não, na verdade, eu entendo a veracidade dessa informação. Kardec fala, os espíritos compreendo isso. Agora, o que eu quero saber, a segunda pergunta de Kardec é a que todos nós fazemos. É como entrar nesse processo de meditação, como fazer o autoconhecimento. E adivinhe só, quem responde Allan Kardec? O Espírito Santo Agostinho, que chega na reunião mediúnica, nesse momento, e diz para Allan Kardec e para todos que ali estavam, faça como eu fazia quando eu estava reencarnado aí na Terra. Todos os dias antes de dormir eu tirava 5 minutos para pensar, tudo bem que eu fiz, tudo bem que eu deixei de fazer e tudo mal que eu fiz. Fazendo isso diariamente, eu cheguei no meu processo de autoconhecimento, de autorreflexão, de reforma íntima. Mas bem eu sei o quanto é difícil sermos juízes em nossa própria causa. Porque nós somos egoístas, orgulhosos, hipócritas, vaidosos, mascaramos os nossos vícios morais, mascaramos a nossa consciência. Mas para vocês, ele vai continuar dizendo, para vocês não correrem o risco de mascarar a consciência de vocês, faça como Jesus ensinou há 2000 anos atrás. Se coloque no lugar das outras pessoas.
Todas as vezes que nós quisermos analisar uma atitude nossa, nós temos que nos colocar no lugar daquele outro indivíduo que está recebendo aquela atitude e pensarmos como nós nos sentiríamos se estivéssemos recebendo aquela mesma atitude. Santo Agostinho vai dizer que a gente tem que fazer uma espécie de simulação, como se fôssemos uma terceira pessoa de fora da situação, analisando aquela atitude que estamos tendo com as outras pessoas e pensar como nós nos sentiríamos ao receber aquela mesma atitude. Fazendo isso, nós chegamos no nosso processo de autoconhecimento. Se tivermos bons olhos para essa atitude, é porque foi uma coisa boa. Se tivermos maus olhos, é porque foi uma coisa ruim. Então, esses autores vão nos dizer que não adianta a gente ficar adotando fugas mediante os processos de tristeza. Porque essas fugas que nós adotamos, que eu disse para vocês, é como se nós estivéssemos tapando os nossos buracos emocionais com um tapete. Imaginem só, eu tenho um buraco na minha frente, eu venho e jogo um tapete. Eu resolvi o problema? Não. Eu mascarei o problema. O buraco continua ali. Uma hora eu vou ter que entrar e tapar esse buraco direito. Qual que é a forma ideal, então, de tapar esse buraco? Com terra. O que é a terra? O autoconhecimento. A autorreflexão. A reforma íntima. O autor não diz isso no livro, pois não é um livro cristão, mas eu digo para vocês, essa terra, para mim, ela tem nome e sobrenome. E ela se chama Jesus Cristo. Pois não existe nenhum momento de aflição que estejamos passando na nossa vida que Jesus não tenha deixado um conselho há 2000 anos atrás. Para todos os momentos de dificuldade que nós estamos passando, Jesus deixou um conselho há 2000 anos atrás. Outro ponto que nós temos que analisar em relação à tristeza é o seguinte, pessoal. O que define se nós estamos tristes, passando por provas, expiações, dificuldades, sofrimentos, o que define se estamos melancólicos, o que define se estamos num processo de depressão, às vezes até pensando no suicídio, não é a quantidade de momentos tristes que nós estamos passando, não é o volume de sofrimento, e sim a forma de enxergar as dificuldades. Isso é tão verdade que nós encontramos pessoas que passaram por sofrimentos atrozes, perderam família, perderam pessoas que mais amavam, estão com grandes doenças, fracasso financeiro, decepção amorosa, várias e várias dificuldades, e essas pessoas estão sorrindo para o mundo. Em contrapartida, nós encontramos outras pessoas, jovens, adolescentes, por exemplo, que estão passando pela sua primeira decepção amorosa e já estão pensando em suicídio, porque o que define se alguém está triste ou não, não é o volume de tristeza, não é a quantidade de frustração, e sim a forma de enxergar as dificuldades. Quando nós encontramos alguém, por exemplo, que passou por grandes sofrimentos, por grandes tormentos, por grandes frustrações, perdeu a família inteira num acidente, está com uma grande doença, passou uma dificuldade financeira danada, o que nós fazemos? Nós taxamos aquela pessoa, nós intitulamos aquela pessoa de sofredor. Nós dizemos, esse homem é um sofredor, ou essa mulher é uma sofredora, mas nós nos esquecemos que o sofrimento não é medido pelo volume de sofrimento. Nós nos esquecemos que o sofrimento é algo extremamente subjetivo. Aquele indivíduo pode ter passado por todo tipo de dificuldade que existe no mundo e mesmo assim está com a sua paz interior estabelecida. Em contrapartida, nós encontramos outras pessoas que podem ter passado por dificuldades mínimas e estarem com a paz interior comprometida, porque o que define, de fato, se alguém está sofrendo ou não é a quantidade de momentos tristes e sim a forma de enxergar o sofrimento. Jesus deu um grande ensinamento sobre isso. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22, Jesus vai nos dizer que os nossos olhos são a luz da nossa alma. A forma de nós olharmos o mundo, as dificuldades, os sofrimentos, vai determinar se nós estamos vivendo em luz ou se nós estamos vivendo em trevas. Aquelas pessoas que só enxergam o lado mal do sofrimento, só enxergam o lado ruim das dificuldades, só enxergam o lado ruim das tormentas, são pessimistas mediante as dificuldades, só sabem enxergar os defeitos dos outros, essa pessoa já vive em trevas. Ela não precisa morrer, desencarnar para ir para o inferno, ela já criou o inferno no seu coração, na sua vida. Em contrapartida, aqueles outros que sabem enxergar o lado bom das dificuldades, que sabem enxergar o lado bom dos sofrimentos, que sabem pegar o sofrimento e transformar numa coisa útil no seu cotidiano, que sabem enxergar as qualidades até daquelas pessoas mais difíceis de conviver, esse indivíduo já vive em luz. Ele não precisa morrer e desencarnar para ir para o céu, ele já criou o céu na sua vida atual, ele já criou o céu dentro do seu coração. Tudo que eu estou falando aqui é muito bonito, não é uma demagogia danada, mas eu provo para vocês que isso de fato é real. Eu provo não, Jesus provou, porque Jesus não ficou só na teoria. Tudo isso que eu estou falando, Jesus mostrou isso na prática. Há 2000 anos atrás, como que nós enxergávamos Paulo de Tarso?
como Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos. Matou Estevão, mandou espancar mulheres, mandou bater em crianças, matou outros cristãos, tudo devido ao seu fanatismo. Todos morriam de medo dele. E o que Jesus viu nele? Nós o víamos como um perseguidor dos cristãos. O que Jesus viu nele? O maior divulgador do cristianismo. E o que ele se tornou? O maior divulgador do cristianismo. Porque o Jesus olhou dentro do seu coração e notou que ele tinha muito potencial. Enxergou o lado bom da situação. Há 2000 anos atrás, como que nós víamos Emmanuel, o guia espiritual de Chico, como Públio Lentulus, um senador arrogante, um senador vaidoso, egoísta, orgulhoso. E o que Jesus viu nele? Emmanuel, um dos maiores colaboradores do espiritismo do século XX. O que ele se tornou? Emmanuel, um dos maiores colaboradores do espiritismo do século XX. Há 2000 anos atrás, como que nós vimos Maria Madalena? Como uma prostituta. O que Jesus viu nela? A apóstola responsável pela mensagem da ressurreição. E o que ela se tornou? A apóstola responsável pela mensagem da ressurreição. De 12 apóstolos de Jesus, dos 12 apóstolos de Jesus, ele não escolheu nenhum deles para a notícia mais feliz que nós já tivemos na Terra. Dos 12 apóstolos, ele escolheu alguém de fora. Ele escolheu Maria Madalena para nos dar a notícia mais alegre que a Terra já recebeu. Que Jesus vivia, não mais na carne, mas no coração de cada um de nós. Gosto muito de uma frase do Ernest Reina, Humberto Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 20, capítulo intitulado Maria de Magdala, pela psicografia do Chico. Humberto Campos pega uma frase do Ernest Reina e coloca, o Ernest Reina foi um teólogo, e coloca essa frase no final do capítulo. Na verdade, não é uma frase, é uma interrogação. Ernest Reina questiona: que sábio no mundo teria nos dado a notícia mais alegre do que Maria Madalena? Nenhum sábio no mundo nos deu uma notícia mais feliz do que Maria Madalena, que Jesus vivia, não mais na carne, mas dentro do nosso coração, porque Jesus soube enxergar o lado bom da situação, viu que ele poderia tirar de melhor daquela mulher, e tirou. Os apóstolos, pessoal. Se vocês lerem, se vocês tiverem a oportunidade de ler a obra Boa Nova e todos os outros romances do Emmanuel, outras obras de Humberto Campos e outras obras espíritas, vocês vão ficar de queixo caído ao perceberem que os apóstolos eram totalmente cheios de defeitos e imperfeições, assim como nós. Para falar a verdade, pareciam muito conosco. Nós parecemos muito com os apóstolos antes também da mudança deles. Eram cheios de defeitos, cheios de imperfeições. As informações que nós temos do plano espiritual é que, de fato, os apóstolos eram espíritos nobres, eram espíritos evoluídos, mas, com o contato com a matéria, ficaram algum tempo entorpecidos pela matéria. Amélia Rodrigues vai dizer que a transição brusca do plano espiritual para o plano material fez com que eles ficassem algum tempo anestesiados pela matéria. Para os apóstolos, de fato, se tornarem os apóstolos, eles tiveram que passar por um grande choque. Qual foi o grande choque na vida dos apóstolos? A morte de Jesus. Após a morte de Jesus, os apóstolos, de fato, se tornam os apóstolos. Mas o que mais me impressiona aqui, gente, é que Jesus poderia ter escolhido 12 espíritos puros e crísticos para compor o seu colégio apostólico, mas não. Ele escolheu 12 homens cheios de defeitos e imperfeições, assim como nós. Por que isso? Vou trazer informações aqui para vocês que aqueles que já estão no espiritismo há mais tempo vão achar natural. Mas talvez aqueles que estejam chegando agora podem se assustar a princípio, mas com o decorrer do tempo, tendo acesso às obras espíritas, vão começar a compreender melhor essas questões. Só para vocês entenderem uma coisa, a Terra tem 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Ela foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás. Jesus é o co-criador da Terra. Com a permissão de Deus e o auxílio de outros espíritos crísticos, Jesus foi o co-criador da Terra. Se Jesus é o co-criador da Terra, ele é mais velho que a Terra. E para você ser o co-criador de um planeta, você precisa ter todos os conhecimentos, todo o conhecimento de todas as leis da natureza, as leis divinas que envolvem esse planeta. Você tem que saber tudo de física, tudo de química, tudo de matemática. Mas eu pergunto para vocês, de onde que Jesus tirou todo esse conhecimento? Sendo que a Terra ainda não existia em outros planetas muito mais evoluídos que o nosso. Jesus não foi criado perfeito. Jesus não foi criado já no espírito puro.
Jesus, assim como todos os outros espíritos, foi criado simples e ignorante, passou pela esteira das reencarnações até chegar no nível de pureza, até chegar no nível de espírito crístico, até mesmo porque se ele fosse criado puro, que mérito teria? Seria muito fácil. Então ele também passou pela esteira das reencarnações até chegar no nível de espíritos puros. E essa informação é muito importante, porque a gente começa a entender que tudo isso que a gente acha que é novidade, que está nos envolvendo aqui na Terra, todas as tecnologias que nós estamos descobrindo agora, a internet, o WhatsApp, tudo que notebook, todas as plataformas digitais, tudo isso que a gente acha que é novidade, tudo, na verdade, tudo isso já existia antes da Terra existir em outros planetas. Na verdade, tudo isso já existia antes da Terra existir em outros mundos, e é justamente desses outros planetas, desses outros mundos, que esses espíritos crísticos nos trazem essas informações. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque Jesus não é o espírito mais evoluído do universo. Jesus é o espírito mais evoluído que esteve conosco na Terra. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual é o nosso maior exemplo, e modelo. Os espíritos respondem: vede Jesus. Mas Jesus não é o espírito mais evoluído do universo, nem o espírito mais velho do universo. Jesus é o espírito mais evoluído que esteve na Terra. Todos os outros planetas possuem espíritos crísticos, possuem seus co-criadores, que são da mesma envergadura de Jesus ou até mesmo mais evoluídos que Jesus. E esses são os amigos de Jesus. É aqui que eu quero chegar. Jesus poderia ter escolhido 12 espíritos crísticos, 12 espíritos puros para fazer parte do seu colégio apostólico, mas não. Ele escolheu 12 homens cheios de defeitos, cheios de imperfeições, que se parecem muito conosco, para mostrar o que para a gente? Que a gente também pode vencer. Em apenas uma vida, às vezes as pessoas dizem: nossa, mas eu estou muito velho para começar. Pessoal, Allan Kardec conheceu a doutrina espírita, se eu não me engano, ele tinha 49 anos. Ele tinha 49 anos. O Livro dos Espíritos foi publicado, a primeira obra espírita foi publicada em 1857. E a quinta obra básica, a Gênesis, que foi a última obra de Kardec, foi publicada em 1868. Em 1869, Allan Kardec desencarna. Olha o trabalho que ele fez em 11 anos. Do Livro dos Espíritos a Gênesis, nós temos 11 anos. Em apenas 11 anos ele conseguiu mudar toda a perspectiva que a gente enxergava os ensinamentos de Jesus, as questões do plano espiritual e tudo mais. Então não é tarde para mudar. Em apenas uma vida a gente pode melhorar sim. Gosto muito de um livro que se chama Nas Pegadas do Mestre, do Espírito Vinícius, e ele fala sobre os olhos bons e os olhos maus. Gosto muito, acho muito bacana uma das passagens desse livro, que ela se chama Olhos Bons e Olhos Maus, que ele começa a nos contar uma fábula que certa vez Jesus e os apóstolos estavam passeando por determinada estrada quando encontraram um cachorro morto. E logo os apóstolos começaram a tecer comentários negativos, pessimistas. Um disse: nossa, que mau cheiro. Outro disse: esse animal está cheio de vermes. Outro disse: olha, as vísceras desse animal estão para fora. Jesus foi o último a comentar. E Jesus apenas disse: que belos dentes tinha esse animal. No meio de toda a podridão, no meio de toda a decomposição, Jesus conseguiu enxergar o lado bom da situação. No meio de toda a dificuldade, Jesus conseguiu enxergar o lado bom da situação. E é justamente esse olhar que Jesus volta para nós. No meio de todo egoísmo, no meio de todo lodo, no meio de toda lama, no meio de toda decomposição, no meio de todas as minhas imperfeições, Jesus olha para dentro do meu coração e enxerga o meu potencial. Jesus olha para mim e fala: eu posso tirar uma coisa boa desse menino. E é justamente esse olhar que Jesus volta para cada um de vocês. No meio de todas as dificuldades, imperfeições e sofrimentos, Jesus olha no coração de cada um e sabe que pode tirar o melhor, o potencial de cada um de vocês. Mas é exatamente esse mesmo olhar que Jesus espera que nós voltemos aos nossos irmãos, porque nós temos uma facilidade tremenda de notar os defeitos dos outros, mas temos uma dificuldade tremenda de notar as nossas próprias imperfeições e dificuldades. Notamos defeitos nos outros que nós temos no nosso próprio coração. Condenamos os outros de determinados comportamentos que nós mesmos praticamos. Exigimos comportamentos e conduta das outras pessoas que nós não praticamos. Por isso Jesus teria nos dito: é mais fácil ver o argueiro no olho do outro do que a trave no nosso próprio olho. É muito mais fácil enxergar a dificuldade do nosso próximo do que enxergar as nossas próprias dificuldades. E eu quero trazer aqui para vocês alguns trechos do Boa Nova que Jesus teria dado esses mesmos ensinamentos para os apóstolos. Já que eu disse que os apóstolos eram cheios de defeitos e imperfeições, eu quero provar isso para vocês.
Lá no capítulo 7 do livro Boa Nova, nós encontraremos o Tadeu, um dos apóstolos de Jesus, impressionado com a cura dos endemoniados. Os endemoniados, que eram aqueles homens que estavam na posse de espíritos obsessores, os endemoniados, que eram aqueles sujeitos que estavam passando por processos obsessivos, sendo subjugados por espíritos obsessores. Jesus chegava, apenas com o olhar ele conseguia restabelecer a saúde mental daqueles homens, expulsando aqueles espíritos, e Tadeu ficava impressionado com isso. Fala, cara, que poder é esse que esse homem tem? Certa vez, então Tadeu chega perto de Jesus, querendo ser muito prático, se vira a Jesus e diz: Senhor, por que você não reúne todos esses espíritos de uma vez, em vez de ficar tentando melhorar um pouco? Por que você não reúne todos os espíritos obsessores, todos os espíritos maus de uma vez, faz uma reunião com eles e obriga eles a seguir os seus ensinamentos? Por que o Senhor, que é o detentor de todo o conhecimento, você é o Messias, por que você não obriga todos os espíritos ruins, maus do mundo, sejam encarnados ou desencarnados, a seguir o seu caminho? A proposta de Tadeu, pessoal, era o seguinte: ele queria que, é como se ele quisesse que Jesus fizesse uma assembleia, enchesse um salão só de pessoas ruins, só de malfeitores, ele fosse lá nesse salão, trancasse as portas e dissesse: olha só, vocês só saem daqui quando vocês estiverem seguindo a boa nova, o meu ensinamento, só quando vocês estiverem seguindo o evangelho. Essa era a proposta de Tadeu. Muito prática, né? Querer resolver as coisas assim de uma forma tão simples, de uma forma tão imediatista. Muito parecido com a gente, inclusive. Então Jesus se vira para Tadeu com muita calma, muita bondade e diz: meu filho, em primeiro lugar, Deus, que é o Pai, Criador de todas as coisas, Criador de todas as leis, inclusive do livre-arbítrio, não obriga ninguém a seguir o seu caminho. Quem sou eu para obrigar? Segunda coisa, já que você está exigindo a perfeição dos outros, eu tenho que te perguntar: por que reclamas a implantação do reino de Deus no coração dos outros, sendo que ainda não implantastes no teu próprio coração? Por que você está exigindo a perfeição do outro, sendo que você não é perfeito? Jesus perguntando isso para um dos seus apóstolos. No capítulo 10 do Boa Nova, nós encontraremos outra passagem parecida. Essa aqui me impressiona muito, porque nós encontraremos Filipe falando mal dos outros apóstolos para Jesus. E o que eu fico impressionado com isso? Porque Filipe estava achando que Jesus ia ficar do lado dele. Lembra que eu falei para vocês que os apóstolos são cheios de defeitos e imperfeições? Filipe chega em Jesus falando que a convivência com os outros apóstolos está insuportável, que ele não gosta dos outros apóstolos, que está difícil de conviver, que os outros apóstolos não concordam com as opiniões dele, e dentro da sua inocência, sua imaturidade, ele achando que Jesus ia ficar do seu lado. E Jesus se vira para Filipe e fala: Filipe, de fato, a convivência não é algo fácil. A convivência é algo bastante difícil. Conviver é um desafio. Mas eu também tenho que te perguntar, cumpre-me te perguntar, se já edificastes o reino de Deus no teu coração. Você está exigindo a perfeição do outro, você está exigindo a implantação do reino de Deus no outro, mas você já implantou as virtudes e o reino de Deus no seu próprio coração? Ao invés de notar o defeito do outro, você está olhando para o seu próprio umbigo? É isso que Jesus questiona para Filipe. No capítulo 26 do livro Boa Nova, nós encontraremos Jesus anunciando para os discípulos como seria a sua morte, dizendo que seria entregue nas mãos dos fariseus, dos doutores da lei, dos anciões do templo, dos soldados, e seria morto. E Simão Pedro bate no peito e fala: não, Senhor, eu não aceito isso. Eu entro na frente, se for preciso, eu morro pelo Senhor, eu faço o que for preciso para que isso não aconteça com o Senhor. Jesus então baixa a cabeça e diz: não, Senhor, em verdade vos digo que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E os evangelistas foram só até aqui. Na Bíblia a gente só tem até essa informação. Mas Humberto Campos continua dizendo que então Jesus falou: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Mas não é por maldade, não é por perversidade, é por fragilidade. Perseverarás hoje ainda que os homens do mundo são mais frágeis do que perversos. E essa informação, pessoal, ela é extremamente útil para a gente nos dias atuais. Saber que a maioria dos homens que fazem o mal são mais frágeis do que perversos muda toda a nossa perspectiva que a gente olha o nosso irmão. A maioria das pessoas que nos fazem mal são mais frágeis
do que perversos. Todas as vezes que alguém nos machuca, que alguém nos ofende, que alguém tem um tipo de atitude que a gente não gosta, esse indivíduo está com a sua paz interior comprometida. Não existe nenhum espírito bom que faz bem, que faz o bem para os outros, que esteja com a sua paz interior comprometida. Não existe ninguém que faça o mal, que ofenda o seu próximo, que cause discórdia nos círculos de convivência, que esteja com a sua paz interior estabelecida. Todas as vezes que alguém nos machuca, está com a paz interior comprometida. Então, essa pessoa está precisando de ajuda ou de revide. Todas as vezes que nós ofendemos, que nós machucamos, que nós causamos discórdia, que nós fofocamos, que nós temos pensamentos e sentimentos negativos dos outros, nós estamos com a nossa paz interior comprometida. Por isso que Jesus diz, quando alguém te fizer um mal, não revida com mal, revida com bem. Se alguém te bater numa face, dá outra. Essa pessoa que está fazendo mal, ela não precisa de revide, ela precisa de ajuda. Ela é frágil, ela não é perversa. Ela é frágil, ela faz o mal porque ela não conhece o caminho do bem. A maioria das pessoas que fazem o mal só fazem o mal porque só conhecem o caminho do bem, mas quando o caminho de Jesus é apresentado para essas pessoas, elas viram a sua chave e começam a ser servos de Jesus, começam a trabalhar por Cristo. Foi assim com todos nós, é assim com todos nós. Essas pessoas que fazem o mal porque não conhecem o prazer de servir, ainda não entenderam que o principal objetivo do ser humano, do espírito reencarnado em qualquer planeta, é servir ao seu próximo. Ela não sabe disso, como que a gente pode cobrar algo dela? Mediante isso, eu quero dar 3 notícias para vocês. São 3 notícias difíceis de escutar, são 3 notícias que nos incomodam, mas eu solicitei a casa e eles disseram que eu posso dar essas notícias para vocês. Primeira notícia. Pensem na pessoa mais ruim que vocês conhecem. Pensem no homem mais perverso que vocês conhecem. Pensem naquela pessoa que para vocês não tem salvação. Quero que vocês mentalizem na tela mental de vocês aquela pessoa que para vocês não tem salvação. Não precisa ser alguém que conheça pessoalmente. Pode ser alguém que conheça pela televisão, pela internet, não sei. Quero que vocês mentalizem na tela mental de vocês o homem mais perverso que vocês conhecem. Mentalizaram? Olhe para essa pessoa. Olhe para essa pessoa. Vou dar a notícia para vocês. Um dia, esse indivíduo que para vocês não tem salvação será um espírito puro, um espírito crístico como Jesus. Pois o progresso espiritual é uma lei da natureza. O progresso espiritual é uma lei divina. Os espíritos não retrocedem, os espíritos estagnam. A existência espiritual é como uma ponte. Tem gente que passa mais rápido, tem espírito que passa mais devagar, mas todos estão passando, ninguém anda para trás. Todos os defeitos que você já se desfez nunca mais terão espaço no seu coração. E todas as virtudes que vocês já conquistaram estarão para sempre gravadas no seu coração. Todos nós seremos espíritos puros. O progresso e a felicidade, a paz espiritual é uma lei divina, mas precisa de trabalho. Precisa de trabalho. Segunda notícia que eu vou dar para vocês, essa geralmente é a mais difícil. Todas as vezes que alguém nos machuca, todas as vezes que alguém nos ofende, todas as vezes que alguém faz alguma coisa que nós não gostamos e nós nos sentimos ofendidos, a culpa não está na pessoa que está fazendo mal, a culpa está em nós, dentro do nosso coração. Vou repetir, todas as vezes que alguém nos faz o mal, todas as vezes que alguém nos ofende, nós nos sentimos ofendidos, o problema não está no outro indivíduo que está fazendo mal. O problema está dentro do nosso orgulho, dentro do nosso egoísmo. Como aquela pessoa não atende às nossas expectativas, como aquela pessoa não atende às expectativas que eu coloquei nela, como ela não atende às minhas exigências, como ela não gira em torno do meu umbigo, como ela não gira em torno do meu universo, como ela machuca o meu orgulho, como ela fere o meu orgulho, como ela não satisfaz o meu ego, eu me sinto ofendido. Eu me sinto ofendido. Isso não é o Henrique dizendo. Se vocês acharem que eu estou equivocado, analisem a vida de Jesus. Vede Jesus, o nosso maior exemplo como que modelo. Jesus veio falando de amor, de caridade, de fé, de fraternidade, de humildade, de perdão. No outro dia, ele estava sendo apedrejado, cuspiram no rosto dele e lhe crucificaram. E ele amava profundamente cada uma daquelas pessoas que estavam lhe causando o mal, estavam fazendo aquela injustiça. Por que ele amava profundamente? Porque ele tinha vencido os vermes do egoísmo e do orgulho. Ele não se importava mais
com o que as pessoas falavam, faziam, diziam dele. Ele não vivia para si mesmo, ele não se importava consigo mesmo. A vida dele era servir aos outros, a vida dele era servir ao próximo. Se a vida dele era servir ao próximo, ele estava pouco preocupado com a sua pessoa. Ele vivia em total renúncia e abnegação. Ele abriu mão de si mesmo para viver pelos outros. Então, todas as vezes que nós nos sentimos ofendidos, o problema está em nós. Só para vocês terem noção do tamanho do amor de Jesus, eu quero fazer outro exercício com vocês. Quero que vocês pensem na pessoa que vocês mais amam. Pensem, mentalizem na tela mental aí de vocês aquela pessoa que vocês mais amam. Não precisa ser só uma, pode ser mais de uma. Pensem na pessoa que vocês mais amam. Mentalizar, projetem na tela mental de vocês, olhem para essa pessoa. O amor, o sentimento que vocês sentem por essa pessoa não representa nem 1% do amor que Jesus sentia por aquelas pessoas que estavam cuspindo no seu rosto. Nós ainda, na nossa maturidade, não sabemos amar, mas a gente vai aprender. Como? Justamente por meio dessas provas, expiações, dessas dificuldades, desses sofrimentos, que nos fazem olhar para dentro do nosso coração. Terceira notícia e última. Todas as vezes que nós nos deparamos com uma vítima e com um criminoso, de quem que a gente sente misericórdia e compaixão primeiro? Geralmente nós sentimos misericórdia e compaixão da vítima, mas com o Espiritismo, com Jesus, com o cristianismo, nós começamos a entender que não existe vítima, não existe coitadinho, não existe injustiçado. A vítima de hoje é o criminoso de ontem. O criminoso de agora será a vítima de amanhã. A vítima está saindo do processo de expiação enquanto o criminoso está entrando. De quem nós deveríamos também sentir misericórdia e compaixão? Com certeza do criminoso. De quem está na pior situação? Com certeza o criminoso. Sócrates, antes de Jesus, já nos dizia: melhor ser vítima de uma injustiça do que cometer uma injustiça com alguém. É muito melhor ser vítima de um crime do que cometer um crime contra outra pessoa. Existe muito mais coragem em sofrer uma injustiça do que revidar. Existe muito mais coragem em perdoar do que cometer uma vingança. Então, pessoal, a luta sempre foi contra nós mesmos. A luta aqui na Terra, cada dia que a gente acorda, cada dia que a gente levanta, nunca foi contra os outros. A luta é contra nós mesmos. Por isso, Emmanuel vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico 11, no capítulo 11, coragem, mas não coragem para vencer os outros, coragem para vencer a si mesmo. Para nós encerrarmos, eu gostaria de trazer para vocês aqui os principais motivos de aflições e dificuldades. Quais são os principais motivos de dificuldade, de sofrimentos da nossa vida atual? Quais são os principais motivos de tristeza? A perda de um ente querido, um fracasso em um relacionamento, uma decepção amorosa, uma doença grave, a morte, de um ente querido. Com certeza todos esses motivos nos causam tristeza, mas não são a principal causa da tristeza. A principal causa da tristeza está na falsa expectativa que a gente coloca na vida, a falsa perspectiva que nós colocamos na vida, porque nós vivemos e enxergamos a vida como se a vida fosse um conto de fadas. Vivemos e enxergamos a vida como se a vida fosse um mar de rosas. Vivemos e enxergamos a vida como se todos os nossos planos tivessem que acontecer exatamente da forma como nós planejamos, sem passar por nenhum tipo de prova, expiação, dificuldade, sofrimento. Vivemos e enxergamos a vida como se pudéssemos ter controle sobre tudo e sobre todos. Vivemos e enxergamos a vida como se o universo girasse em torno dos nossos caprichos. Naturalmente, que vivendo e enxergando a vida dessa forma, nós vamos nos frustrar, porque o universo não gira em torno das nossas vontades. Nós que temos que nos adaptar mediante aquilo que o universo tem nos oferecido. Existe uma diferença muito grande entre o que eu quero e o que eu tenho que fazer. E na maioria das vezes aquilo que eu tenho que fazer não é o que eu quero fazer, mas o universo não gira em torno das minhas vontades. Não existe espaço para o admito ou não admito. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque na maioria das vezes, quando nós estamos passando por situações muito dolorosas e muito difíceis, nós dizemos: eu não admito determinado acontecimento. Eu não admito aquilo. Mas a única coisa que nós temos que admitir ou não são as questões relacionadas ao nosso livre-arbítrio, às nossas decisões. Agora, o que acontece em torno de nós não é da nossa decisão, é do controle de Deus. Tem uma passagem muito legal que o Chico estava limpando a varanda da casa dele e ele estava cantando aquele samba: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Então uma amiga se aproximou dele e falou: Nossa, Chico, você cantando essa música, né? Você cantando samba, eu achei que você só cantava música espírita. O Chico olhou para aquela mulher e disse: Minha filha, esse é o hino do cristão. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima todos os dias. Estamos aqui no mundo de provas e expiações para passar por provas e expiações. Do dia que nós nascemos até o dia que nós desencarnarmos, estaremos passando por dificuldades. Estamos aqui para isso. E graças a Deus, meus amigos, o universo não gira em torno dos nossos caprichos, das nossas vontades. Imagine se o universo girasse em torno dos nossos caprichos. Só aqui na Terra nós temos 7 bilhões de indivíduos. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, só aqui nós teríamos que ter 7 bilhões de universos. Para cada um viver no seu, dentro da sua bolha. Porque a partir do momento que o universo gira em torno dos meus caprichos, das minhas vontades, eu estou invadindo o espaço do outro. Graças a Deus, o universo não gira em torno dos nossos caprichos. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos e das nossas vontades, ninguém trabalharia, ninguém estudaria. Por que nós estudamos e por que nós trabalhamos? Para evitar passar por determinadas dificuldades no futuro. Mas se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, nós íamos retirar todas essas dificuldades da nossa frente. Ninguém estudaria, ninguém trabalharia, ou seja, o progresso científico e tecnológico estaria fadado ao fracasso. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, aquela senhora não tinha morrido atropelada, aquele amigo nosso talvez não teria sido vítima daquele acidente, aquele outro fulano não tinha sido vítima de uma bala perdida, aquela criança não teria morrido afogada aos seus 5 anos, mas e aí? Ninguém morreria. A Terra não teria mais 7 bilhões de pessoas, teria 1 trilhão. Querendo consertar as coisas, nós estaríamos desconcertando. Meus amigos, todas as provas, expiações, dificuldades, sofrimentos, pandemia, doença, tudo que acontece de ruim são ferramentas de controle do universo. A gente tem que entender que todos os dias tem espíritos reencarnando. Mas aqui tem um certo limite. Para alguns reencarnarem, outros têm que desencarnar. Mas a morte não existe, gente. Isso aqui é só uma passagem transitória, é só uma viagem que a gente está fazendo para voltar melhor para o plano espiritual, é onde é a nossa morada de verdade. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, quem teria aquele colega difícil no trabalho? Quem teria um filho difícil? Nós tiraremos todas as dificuldades. E como que nós iríamos evoluir, sendo que são justamente os sofrimentos, que são aguilhões nos empurrando para frente, nos impulsionando, nos fazendo entrar nesse processo de autoconhecimento? Vou dar um exemplo para vocês dentro, contemporâneo do que nós estamos passando hoje. O Covid. Falei isso na última vez que eu tive a oportunidade também. O Covid. Se o universo girasse em torno dos nossos caprichos, o Covid existiria? Levanta a mão quem gostaria que o Covid acabasse hoje. Levanta a mão quem gostaria que o Covid nunca tivesse existido. Mas nós estamos aprendendo agora com a doutrina espírita que o Covid é uma ferramenta que Jesus está utilizando para acelerar o processo de regeneração da humanidade. As pessoas vão dizer, nossa, mas é muito sofrido esse tanto de gente morrendo. Pessoal, a morte não existe. Ou a gente se apega nisso ou a gente fica louco. A morte não existe. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência transitória na carne. Esse aqui que está falando com vocês aqui, olhem para mim. Esse aqui que está falando com vocês agora não é o Henrique. Esse aqui é o corpo do Henrique. Isso aqui é uma veste material que eu utilizo e jogo fora. Isso aqui apodrece, isso aqui acaba. Mas o Henrique morreu? Não. A alma do Henrique sobrevive, o espírito do Henrique sobrevive. Isso com todos vocês, com os parentes de vocês, com os familiares de vocês que já desencarnaram. Estão todos vivos, mais vivos do que nunca. Agora, se a gente não acreditar nisso, nós que somos espíritas, nos entregarmos ao desespero. Os outros espiritualistas, católicos, evangélicos, protestantes das outras religiões, se todos nós que somos espiritualistas não acreditarmos nisso, o que a gente vai esperar da população leiga materialista? Como que eles não vão se desesperar? Nós que temos acesso a essas informações, todas as religiões espiritualistas, nós somos âncoras de Jesus aqui na Terra. Fomos colocados para apaziguar, para ajudar essas pessoas que ainda não acreditam nessas coisas, para levar essas informações e não para a gente aumentar também o desespero dessas pessoas. Tivemos reuniões mediúnicas na nossa cidade, em Rio Verde, em que os espíritos disseram: o Covid é o remédio, e vocês só vão parar de tomar o remédio quando vocês estiverem melhorados. Outro espírito disse: acredite em nós, se não fosse o Covid, vocês estariam numa situação pior. Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Valdo Franco, no livro No Mundo, a caminho em rumo ao mundo de regeneração, ele vai dizer: Jesus, antes de Jesus, mandou Moisés.
Mandou Moisés trazer os 10 mandamentos para ir amolecendo o coração dos homens. Depois veio o próprio Cristo, plantou a sementinha da Boa Nova. Depois de Jesus continuou vindo vários e vários missionários. Século 16 e 17, século das luzes, mandou vários espíritos desenvolver ciência e tecnologia. Depois continuou mandando vários missionários. Veio o Espiritismo, vários missionários. Sabe o que Manuel Filomeno de Miranda diz? Mesmo o trabalho de Jesus tendo sido árduo, a colheita tem sido pífia. A colheita foi pífia. Mesmo o trabalho de Jesus, mesmo o plantio de Jesus tendo sido árduo, a colheita está sendo pífia, irrisória, insignificante, ridícula. Então Jesus não viu outra alternativa que não mandar a peste, que não mandar o Covid. Mas o Covid é uma ferramenta que Jesus está utilizando para acelerar o processo de regeneração da humanidade. Aí eu pergunto para vocês, esse processo de regeneração, ele é a curto ou a longo prazo? Ele é a longo prazo. O processo de regeneração implica autoconhecimento, autorreflexão, reforma íntima de todos nós. A Terra só será um mundo regenerado quando todos nós estivermos regenerados. E nós querendo resolver o problema com uma vacina humana. Então o Espiritismo é contra a vacina? De forma nenhuma. Nós aprendemos que Deus utiliza da nossa inteligência para desenvolver ciência, tecnologia, vacinas, para que no futuro tenhamos corpos resistentes a esses antígenos, mas a gente não pode querer resolver as coisas de uma hora para outra. Gente, a vacina só veio para imunizar aquelas pessoas que não morreriam com Covid. A vacina só veio para imunizar aquelas pessoas que não morreriam com Covid. Ou nós estamos achando que nós somos mais inteligentes que Deus, que a estratégia humana é superior à estratégia divina. Estou dizendo isso porque algumas pessoas têm falado: nossa senhora, o meu parente morreu uma semana antes da vacina. Se ele tivesse aguentado uma semana, ele não teria morrido. É brincadeira, né, gente? O indivíduo morreu com a permissão de Deus. Se não fosse talvez Covid, seria outra coisa. Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos acreditar no quê? Que Deus está perdendo o controle do universo, que Ele está perdendo o controle sobre as suas próprias leis. Que Deus foi tirar um cochilo e quando Ele acordou, a Terra estava toda bagunçada. Não, gente. Ninguém nos machuca sem a permissão de Deus, ninguém nos encosta um dedo sequer sem a permissão de Deus. Aquela senhora que foi atropelada foi com a permissão de Deus. O fulano que morreu de determinado acidente foi com a permissão de Deus. A criança que morreu afogada aos 5 anos é com a permissão de Deus. Se nós não acreditarmos nisso, nós vamos acreditar no quê? Que Deus está perdendo o controle sobre as suas próprias leis. Ele comanda tudo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele não permita que isso aconteça. O ladrão que rouba é com a permissão de Deus. O político corrupto que rouba é com a permissão divina. Se nós não acreditarmos nisso, vamos acreditar no quê? Que os malfeitores, as pessoas más estão passando a perna em Deus, eles encontraram mecanismos de enganar a Deus, que Deus está dormindo, que Deus está em determinado momento vai fazer outra coisa, e quando Ele volta, está tudo bagunçado. Ninguém nos encosta um dedo sequer. Sem a permissão de Deus, assim entendemos a fala de Paulo de Tarso, capítulo 5, versículo 18 de Tessalonicenses. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, meus amigos, se vocês estão passando por provas, expiações, dificuldades, sofrimento, motivos de ansiedade, Deus não perdeu o controle da vida de vocês. Jesus não perdeu o controle da vida de vocês. Vocês não perderam o controle da vida de vocês. Está tudo normal, está tudo acontecendo dentro do planejado. O estranho seria se no mundo de provas, expiações, dificuldades e sofrimentos estivéssemos vivendo um mar de rosas. Estivéssemos vivendo em um conto de fadas. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para burilar nossa alma por meio justamente de dificuldades. A felicidade não é feita da ausência de sofrimentos. A felicidade é feita da nossa conquista interior, lutando todos os dias contra os nossos vícios morais, mazelas morais, desfazendo o egoísmo e fortalecendo o amor dentro do nosso coração. E quem nos faz chegar nesse processo de reflexão? As dificuldades, que nos tiram dessa zona de conforto. Eu vou arrumar daqui na minha vida, daqui vai desarrumar. Aí eu venho correndo para arrumar daqui. Vai arrumar ali de novo. Nós temos que estar cientes que do dia que nós nascemos ao dia que nós desencarnarmos, estaremos passando por provas, expiações, dificuldades e sofrimentos. Faz parte da nossa vida. E não colocar falsas expectativas na vida, que tudo aqui vai ser um mar de rosas, porque aí sim nós vamos nos frustrar. Nos apeguemos nisso, tenhamos fé em Deus, de mãos dadas com Jesus, com certeza vamos superar essas dificuldades. É isso, vou fazer a prece de encerramento agora. Não se esqueçam de seguir o nosso canal e que a evangelização infantil vem às 9h45, certinho? Que Deus nos proteja, Jesus nos ilumine, esteja conosco, que a equipe espiritual a todo momento
possa estar nos auxiliando e nos lembrando desses grandes ensinamentos de Jesus, que com certeza sim, o nosso fardo será mais suave, o nosso jugo será mais leve. Muito obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, a Deus pela oportunidade de trabalho. Abençoe a cada família, as nossas cidades, o nosso país, os nossos continentes, o nosso planeta. Abençoe os nossos irmãozinhos encarnados e desencarnados que nesse momento passam por determinadas frustrações, lembrando a eles que Jesus é a salvação. Muito obrigado, que assim seja.